Oi pessoal, meu nome é Fábio e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu quero mostrar para vocês como eu comprei meu segundo apartamento pagando 50% dele com apenas 40 anos e começando a vida do zero. É isso aí, hoje eu fiz 40 anos e semana passada acabei de comprar meu segundo apartamento. Como eu consegui isso vindo de uma família pobre, nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro chamado Santa Margarida? Bom, e se eu disser para vocês que qualquer pessoa consegue ter isso? Você não precisa ser um empresário, você não precisa ser empreendedor, você não precisa ser de família rica, você só precisa ter organização e saber muito bem o que é, além de muito trabalho, tá? Eu sou uma pessoa comum, não sou empresário, não sou empreendedor, sou CLT, vim de uma família bem pobre, bem humilde, do subúrbio do Rio de Janeiro, como eu falei. Com cerca de 20 anos eu saí de lá e passei a morar na cidade de Santos. Aqui em Santos eu fui atrás de conhecimento. Então eu fiz a minha primeira faculdade pagando do meu bolso. Não tive pai, não tive mãe, não tive nenhum parente para pagar isso para mim. Qual foi o diferencial? Eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro. Eu sempre tive o hábito de gastar menos do que eu ganhava. Desde quando eu ganhava apenas R$600. Eu sempre consegui fazer que sobrasse alguma coisa. No início eu comecei a guardar dinheiro em poupança, não conhecia nada, não conhecia sobre investimento, não conhecia o que era um CDB, um LCI, um LCA, ações, muito menos. Então eu guardava dinheiro em poupança. Com o tempo eu fui descobrindo, eu fiz uma faculdade de administração aqui em Santos, e com o tempo eu fui descobrindo como é que eu poderia investir o dinheiro com que ele me desse algum retorno. Eu comecei a trabalhar muito da forma, tipo, quanto aquele dinheiro me rendia por mês. Então, comecei com R$1.000, depois foi 10 mil, 50 mil, 100 mil e assim foi. Eu sempre pensei muito na minha cabeça o quanto aquele dinheiro investido, o que ele estava pagando para mim. Chegou uma época que ele pagava, sei lá, o meu almoço todos os dias durante 30 dias. Depois ele passou a pagar a minha faculdade. Depois, com o tempo, ele passou a pagar meu aluguel. E assim foi. Em 2004 que eu vim aqui para Santos, já namorava, já conhecia minha esposa, eu tenho uma família, né? Tipo, eu não sou esses influencers que falam, nossa, economiza 50% da sua renda, 60% da sua renda. Não, usa só 30% da sua renda, mas eles não têm esposa, eles não têm filho. Então, cheguei aqui em 2004, namorava, tinha um plano de casar, mas eu tinha muita consciência que eu só iria casar depois que me formasse na faculdade. E eu coloquei prazo, tudo tem prazo, tá? Então, eu coloquei o prazo de 2 anos após o formado, a gente ia casar. E assim foi feito. Fiz a faculdade, economizando uma grana, me formei em 2009 e 2011 casamos. Muito da grana que a gente juntou nesse período a gente usou na festa de casamento, nós fizemos uma festa de casamento tradicional e fizemos uma boa viagem de lua de mel. Após voltar dessa lua de mel, de curtir o casamento, a minha esposa ela é muito parceira e a gente colocou na cabeça: vamos economizar agora para a gente comprar nosso primeiro apartamento. A gente morava em São Paulo nessa época e em São Paulo os imóveis são muito caros. São bem mais caros que a maioria das cidades do Brasil. Então a gente criou um hábito de viver somente com um salário da pessoa. Não é um salário mínimo, tá, galera? É o salário de um dos dois. De preferência, a gente vivia com salário mais baixo e guardava o salário mais alto. Felizmente, nós sempre tivemos mais ou menos o mesmo salário. Então, a gente se acostumou a ter uma vida bem abaixo do que a gente podia. E o restante a gente economizava, a gente guardava. E foi nesse mesmo esquema, foi nessa mesma forma. O dinheiro que rendia lá começou a pagar o nosso aluguel.
Não que a gente tirasse o dinheiro para pagar o aluguel, a gente usava o nosso salário para pagar o aluguel. Mas eu sabia que o valor que estava rendendo era o mesmo valor que era o meu aluguel. A partir do momento que o dinheiro estava rendendo lá, começou a ser superior ao meu aluguel. E aí a gente chegou na dúvida até. Eu vou comprar o apartamento ou eu vou continuar alugando, porque o aluguel está mais barato do que o valor investido. Mas entra toda a discussão aí que o aluguel ele sempre aumenta, né? Então todo ano o aluguel tem um reajuste e ele vai aumentando infinitamente. E o apartamento ao contrário, ele vai valorizando e ao mesmo tempo, se você financiar, as parcelas vão abaixando. Não vou entrar nesse mérito agora de o que vale mais a pena investir ou comprar um apartamento, ou comprar uma casa. Isso a gente pode fazer um outro vídeo depois explicando melhor. Mas o fato é, a gente queria ter um filho. Em 2016, 17, mais ou menos, a gente começou a pensar melhor nessa ideia. E a gente falou, não, agora a gente vai ter um filho. Nossas despesas vão aumentar bastante. E vamos ver um apartamento. Então minha esposa ficou grávida, em 2018 nasceu a minha filha. A gente teve bastante despesa ali no início, acreditem, você viver só, você e sua esposa é uma coisa, e você viver, você, sua esposa e um filho já muda bastante. A sua despesa, ela aumenta muito, então não ignore esse fato e se programe. Nós tivemos um filho, né? Ela chama Ana Lu, na verdade é uma filha, hoje em dia ela tem 6 anos. Ela nasceu em 2018 e hoje ela tem 6 anos. Em 2019, a gente achou o apartamento que a gente queria, ele estava no finalzinho ali da construção, era mais ou menos meio de 2019. Então a gente já tinha juntado uma boa grana e demos de entrada nesse apartamento, é um valor considerável. Mas não pagamos à vista, embora a gente pudesse pagar à vista, a gente não pagou à vista. A gente deixou uma reserva e essa reserva, do mesmo jeito que eu falei, essa reserva, o dinheiro que ela rendia, pagava a prestação. Então esse foi o primeiro apartamento que nós compramos na cidade de São Paulo, no bairro de Vila Mariana, um bairro, né, já não é mais subúrbio, e classe média, posso dizer assim. Antes de mudar, fizemos algumas reformas e mudamos para esse apartamento. Isso foi em meio de 2020. E detalhe, esse apartamento de São Paulo ele foi quitado em apenas 3 anos. Tá? É muito diferente você ter um apartamento comprado porque você se esforça para pagar ele o mais rápido possível. E é isso que eu aconselho para vocês. Pague um apartamento financiado o mais rápido possível. Óbvio, analise primeiro como está a economia. Às vezes pode até compensar você ter o dinheiro guardado e pagar o financiamento. Outras vezes vai compensar você pegar o dinheiro e amortizar as prestações. Então, atenção para os sinais de economia. Nem tudo é uma verdade absoluta. Outra dica que eu deixo aqui. Início da pandemia, né? A pandemia mudou muita coisa na vida de todo mundo. E também mudou na nossa vida. A gente não perdeu emprego, nós não fomos afetados economicamente por causa da pandemia, mas mudou os jeitos de trabalho. Minha esposa passa a trabalhar home office e eu já trabalhava aqui em Santos. E a gente parou e pensou, por que a gente vai ficar em São Paulo? Não tem essa necessidade, você trabalha de home office e eu tô tendo que descer todo dia para Santos. Então tomamos a nossa decisão em 2022, final de 2022 a gente muda para Santos. E isso é uma coisa boa que acontece, porque o apartamento de São Paulo começa a virar uma renda pra gente. Então, além da valorização que ele tem, esse apartamento virou uma renda. Uma renda boa, porque o aluguel de São Paulo também é um aluguel caro, e pagava facilmente o aluguel na cidade de Santos, de um apartamento maior, bem localizado. Tomamos a decisão, fizemos a mudança. E até semana passada a gente estava morando de aluguel, usando
a renda que gerava o apartamento de São Paulo com aluguel para pagar o apartamento de Santos alugado. Até que a gente começou a pensar, a gente está pegando essa renda de São Paulo, pegando esse dinheiro de São Paulo e jogando fora. Por que a gente não pega novamente o dinheiro que a gente economizou, o dinheiro que a gente guardou, tá de entrada num apartamento, de forma que a prestação dele fique próxima à prestação do apartamento? E foi isso que a gente fez. A gente pegou parte da nossa grana junta, que a gente juntou novamente, compramos o apartamento aqui em Santos. Esse apartamento, a gente deu uma entrada, e com essa entrada, ela equivale a 50% do valor do apartamento. 50% do valor desse apartamento quer dizer que o aluguel que eu recebo em São Paulo, ele é suficiente para pagar todo o restante das prestações do apartamento. Com esse valor de um pouco menos de 50% de entrada que eu dei no apartamento, eu financiei o restante e eu consigo pagar todas as prestações desse apartamento com o aluguel que eu vou receber de São Paulo. Juntando mais o dinheiro que eu ainda tenho aplicado, eu consigo amortizá-lo. Numa pequena simulação que eu fiz, esse financiamento de 35 anos, só pegando o dinheiro da minha renda passiva, eu pago ele em menos de 10 anos. É óbvio, eu vou tentar pagar em muito menos tempo, porque eu tenho a minha renda ativa, eu trabalho. Como eu disse, eu sou CLT. Se você está pensando em acumular patrimônio, comece em fazer a sua renda passiva. Pegue seu dinheiro que você ganha todo mês, não gaste tudo, economize uma parte e invista. Procure os melhores investimentos para você e comece a ter a sua renda passiva. A renda passiva, ela é fundamental para que você consiga comprar as coisas de uma forma mais fácil e que você tenha certeza que você vai conseguir pagar, porque você não está dependendo da sua renda ativa, você não está dependendo somente do seu trabalho. Aquele dinheiro, ele está trabalhando para vocês. Esse é o segredo que eu queria contar aqui e espero que o vídeo seja valioso para todos. E aqui está a minha pequena. Essa é a minha pequena, a minha filha, onde a gente pode conversar mais sobre isso depois, porque eu vejo muitas pessoas falando, fique milionário, faça o primeiro 1 milhão, 2 milhões, mas geralmente são pessoas muito novas, pessoas que já vêm de uma família que deu algum suporte financeiro para elas, sozinhas, ou melhor ainda, um casal sem filhos, que consegue economizar muito mais se esforçar. Quando a gente coloca uma criança, a nossa despesa aumenta muito. E a responsabilidade também. Ok? Quer ver mais vídeos sobre nossos hábitos financeiros? Curte o nosso canal, dê um joinha aqui no vídeo e comente. Dessa forma eu sei que vocês estão gostando e querem saber mais sobre nossos hábitos e nossa vida financeira, como é que a gente faz para se organizar e conquistar as coisas com a nossa renda passiva. Obrigado, valeu, tchau. Tchau.